A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, nossos irmãos católicos, amigos do Evangelho. Estou aqui nesse lugar de sempre, onde eu venho aqui a meditar na palavra, conversar com nosso Pai Celestial. E hoje eu quero transmitir uma palavra para você que vai me assistir, não sei o horário, mas desde já quero abençoar a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que você possa entender o que eu quero passar nesse dia tão especial. Algo da parte de Deus que veio ao meu coração. Ultimamente, meus amados, eu tenho presenciado muitas cenas, pessoalmente e também nas redes sociais, de um evangelho que está sendo distorcido, infelizmente. Pois aqui eu quero falar para você entender melhor que no dia 18 de julho do ano de 2013, eu resolvi entregar minha vida a Cristo, ou seja, cumprir com o que está escrito em Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E também cumprir o que está escrito lá na carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, que diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu resolvi deixar a minha vida promíscua do mundo, onde eu era um alcoólatra, era drogado, cheguei a ser traficante, né, no passado, mas resolvi abrir o meu coração para confessar Jesus e deixar o Espírito Santo de Deus habitar dentro de mim, e fazer morada, para que Ele pudesse, a partir daquele dia, a partir daquele momento, Ele pudesse me conduzir, né, pelo caminho correto. Porque existem vários caminhos aí no mundo, mas a Bíblia fala de dois caminhos, né? Um caminho, ele é estreito, né? Ele é apertado, como a porta também é apertada. Mas esse caminho que é estreito, apertado, nos leva às mansões celestiais, nos leva a Cristo, e através de Cristo nós vamos ter uma vida eterna quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, ou seja, quando nós morrermos. E o outro caminho, ele é largo, é espaçoso, assim como a porta também é larga e espaçosa, mas esse caminho que é largo e espaçoso nos leva à perdição, ou seja, nos leva ao mundo de pecados, né? Ao mundo de prostituição, de drogas, de todas as coisas que não agradam a Deus. Então eu tomei essa decisão nesse ano de 2013 para ter uma nova vida com Cristo, para ser renovada a cada dia mais com Cristo. E o que nós vemos hoje é um evangelho que não é o evangelho que eu conheci em 2013, quando eu confessei Jesus. Quando um ex-padre veio à cidade de Laje para pregar a palavra e contar o testemunho, e eu ali me converti a Cristo através daquele testemunho. E hoje estou aqui, lutando com minhas forças, né, aprendendo cada dia mais através dessa palavra aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o único caminho que nós devemos seguir é esse caminho estreito e apertado, ou seja, é Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para dar a vida numa cruz, para nos dar a vida eterna, para a gente poder conhecer Ele por meio da palavra e a gente lutar todos os dias, ficar firme e forte, perseverar na fé, com fé nele, perseverar em oração, jejum, leitura da palavra, para que a gente possa se manter firme na presença dele. Mas o que a gente vê hoje são muitos pastores, supostos pastores, supostos pregadores, que a gente vem a entender por meio da palavra, quem estuda a palavra, que são falsos profetas, que hoje estão distorcendo a palavra de uma forma tão grande que as pessoas estão sendo induzidas ao erro. Mesmo sendo dentro de uma igreja, as pessoas estão, através dos seus pastores, trazendo o mundo, as coisas mundanas para dentro da igreja. Isso tem me entristecido muito, tem entristecido meu coração, porque eu vejo pessoas aí perecendo por falta de conhecimento, ou seja, porque não examinam as escrituras como Jesus ordenou. A gente perece porque não examina as escrituras. Tudo que é pregado a gente absorve. Nós temos que fazer como os bereanos na época lá dos discípulos. Os discípulos passavam por Beré pregando a palavra, anunciando o evangelho de Cristo, e eles iam analisar nas escrituras se realmente os discípulos estavam falando o que estava escrito. E hoje muitas das vezes se deixam levar por doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios, e isso tem me deixado muito triste. Por quê? Porque desde o dia 1º de janeiro que eu estou assistindo aí, acompanhando as redes sociais,
estudando, pesquisando, e eu estou vendo aí muitas igrejas evangélicas, os pastores trazendo o mundo para dentro das igrejas, com boates gospel, com danças, que no mundo oferece tudo isso. E as desculpas dele é dizer que tem que imitar o mundo dentro da igreja para atrair os jovens, porque os jovens estão se perdendo nas drogas. Mas eu costumo dizer, e eu provo na Bíblia, que não precisamos imitar o mundo, porque de lá a gente já saiu. Jesus já nos resgatou desse mundão. Eu era lá um drogado, um alcoólatra, a sociedade me desprezava, mas Jesus me viu, e como vê você que vai assistir esse vídeo, que ainda não confessou Jesus, que ainda não tem o conhecimento dessa rica e poderosa palavra que nos transforma cada dia mais. Toda vez que a gente lê essa palavra, é algo novo na nossa vida. A gente sente o desejo ardente de servir a esse Deus maravilhoso que nos resgata do lamaçal do pecado. Então eu estou vendo aí muitas coisas erradas. Eu sei que você pode até dizer, não, em todo canto tem coisa assim, mas se nós confessamos Jesus, nós estamos lendo essa palavra, estamos aprendendo com Jesus, não podemos aceitar esses erros. Não podemos, nós temos que combatê-los. Nós, como servos de Deus autênticos, como servidor de Cristo, como pregador do Evangelho, das boas novas de salvação, não podemos aceitar. Nós temos que combater esses falsos profetas, assim como Jesus combatia lá no passado. Jesus, ele combatia esses falsos profetas, falsos doutores, falsos sacerdotes, e nós, como os escolhidos de Deus, como sabemos e conhecemos essa palavra e sabemos que o caminho certo é Jesus, e não imitar o mundo para atrair as pessoas para a igreja, não, isso não existe. Eu provo na Bíblia que Daniel foi um jovem que foi levado cativo à Babilônia. Ele ficou lá cativo, mas ele não aceitou as coisas da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele até no começo, ele negou a comer a comida do rei, e ele ficou fortalecido através do jejum, com legumes e água. Então, não devemos aceitar essas doutrinas de demônios que estão entrando nas igrejas. Nós, como servos de Deus, nós temos que combater isso. Temos que combater as heresias, porque Jesus me salvou para salvar outras vidas e pregar o verdadeiro evangelho. Um evangelho que não transforma, que não tem mudança de vida, esse não é o evangelho de Cristo, não. Um evangelho que traz você para a igreja, você continua fazendo as mesmas práticas lá do mundo, bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. Isso não é evangelho transformador. Sinto muito dizer que isso não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo que eu conheci em 2013, pregado por um ex-padre que deu um testemunho na cidade de Laje do Cabugi, foi o evangelho que transformou minha vida. E até hoje está transformando. Eu nunca pensei em desistir da presença de Deus, nunca pensei em sair dos caminhos do Senhor, nunca pensei em abandonar a igreja, nunca. Por quê? Porque o Espírito Santo habitou em mim, e cada dia que eu leio essa palavra, eu entendo que aqui é o manual para a gente se firmar aqui na terra, até nós fecharmos os olhos ou até Jesus nos levar. Então a gente tem que aprender uma coisa. Você que vai me assistir, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração, assista esse vídeo com carinho e medite na palavra de Deus. Peça discernimento a Deus para saber o que vem de Deus e o que não vem, porque nem tudo que brilha é ouro, a gente sabe disso. Então a gente tem que combater esses falsos profetas. Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele não precisou imitar a Babilônia para se manter lá. Ele foi fiel a Deus até o fim. E ali ele se tornou um grande homem, um grande jovem de Deus. Ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles honraram a Deus e foram salvos ali, foram libertos de tudo ali, do cativeiro e tudo. Então a gente não pode, não importa onde você está, não importa o ambiente onde você está. Você tem que servir a Deus em qualquer lugar, entendeu? Não podemos se adaptar às coisas do mundo. Nós temos que se adaptar às coisas de Deus. O evangelho é transformador, o evangelho é transformação de caráter. Quem não tinha caráter agora vai ter caráter, porque Cristo vai colocar caráter na sua vida. Assim como eu era um perdido no mundo, traficante, drogado, alcoólatra, ignorante. Hoje eu sou uma pessoa, para quem me conhece, conhecia no passado e me conhece hoje, sabe o que eu estou falando. Então não aceite isso. Nós temos que combater esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, porque estão trazendo o pecado para dentro das igrejas. Certo que nós somos pecadores ainda, enquanto a gente estiver na terra, somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica desse pecado. Ou seja, um exemplo daquela mulher que foi pega em ato de adultério, quando Jesus ali ficou só ele, a mulher e Jesus,
O que foi que Jesus perguntou para ela? Cadê teus acusadores? Ninguém te acusou? Não. Então eu também não te acuso, não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus nos perdoa daquilo que nós fizemos. Agora temos que fazer é não fazer mais aquelas coisas erradas. Podemos até cometer outros erros, mas não podemos cometer aquele erro que cometimos no passado, porque Jesus já nos libertou, já apagou aqueles nossos pecados. Então a gente tem que entender uma coisa, José foi vendido para o Egito, José estava ali na doutrina do Egito, mas ele não se contaminou. Ele honrou a Deus ali, ele não precisou se contaminar, ele não precisou imitar o Egito. Ele ficou ali honrando a Deus, e a Bíblia é bem clara dizendo que Deus era com José em todos os momentos, e ali Deus o honrou, tornando ele governador do Egito, um cargo que nem existia, e Deus criou um cargo de governador para honrar José ali naquele lugar, porque José estava honrando a Deus. Então continue honrando a Deus, não aceite as doutrinas do mundo no seu coração e na sua mente. Saia da Babilônia. Peça a Deus para tirar você da Babilônia. Você não pode permanecer no lugar que o pecado está abundando. Amém? Você não pode aceitar essas coisas. Eu, como ministro da palavra, eu, como pastor de ovelhas, que tenho me esforçado, que tenho dado o meu máximo para cuidar das ovelhas que Cristo tem colocado nas minhas mãos, eu oriento as ovelhas de Cristo que eu cuido para ter cuidado com as falsas doutrinas. Porque o que a gente vê mais hoje aí dentro das igrejas é boate, é cerveja, cerveja sem álcool, é bebida sem álcool dentro. Puxa vida, a gente já saiu lá do mundão onde bebia cerveja, tomava cachaça. Para quê? É sem álcool, mas ali é como se estivesse desejando tomar cerveja normal. Isso não existe. Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma o ser humano. Ele tira tudo aquilo que não agrada a Deus e coloca uma nova vida dentro de nós. Ou seja, nós morremos definitivamente para esse mundo velho de pecado e nós renascemos para Cristo. Ou seja, não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Basta nós darmos o lugar, abrirmos nosso coração, medite nessa palavra em nome de Jesus. Eu tenho ficado triste esses últimos dias, tenho visto vídeos de igrejas colocando lá músicas mundanas, para as pessoas se divertirem. Tem até boates dentro da igreja para as pessoas se paquerarem dentro. Onde é que nós estamos? Onde nós vamos chegar? Eu sei que é o fim dos tempos, está escrito, tem que se cumprir. Mas a gente não pode aceitar pessoas indo para o inferno, enquanto nós estamos aqui lutando para ir para o céu. Não podemos, como conhecedores da palavra, como conhecedores de Cristo, onde Cristo habita dentro de nós através do Espírito Santo, não podemos deixar essas pessoas irem perecendo. Cada dia que passa, nós temos que combater isso. Muitas pessoas estão com medo de pregar a verdade. Não tenha medo de pregar a verdade. São muitos pastores, são muitas pessoas que estão juntando pessoas, lotando espaços. Mas por conta de quê? Por conta de ambição, por conta da avareza. Nós temos que unir pessoas para salvar elas através da palavra, por meio desse evangelho que transforma a vida, que liberta a pessoa do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Por favor, meus amados, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a muitas vidas. E essas vidas serão alcançadas porque nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Porque muitos dizem por aí que a verdade dói. Não, a verdade não dói. A verdade ela liberta, porque em João 8,32 foi esse versículo que esse padre pregou, leu e pregou para mim e para toda a igreja no dia 18 de julho de 2013. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E o 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, livres desse mundo velho de pecado. Você não vai precisar mais beber, não vai precisar mais fumar, não vai precisar mais usar drogas, se prostituir. Você vai ter agora uma vida renovada por meio da palavra e com o Espírito Santo de Deus dentro de você habitando, para orientar você como você deve prosseguir a sua caminhada cristã. Eu estou ficando aqui impactado porque as coisas de Deus são santas e muitos estão profanando as coisas de Deus dentro da casa de oração, que se dizem ser casa de oração, mas está sendo uma casa de prostituição, muitas por aí no Brasil e no mundo. Esqueceram do evangelho puro e genuíno, não estão mais nem abrindo a Bíblia para pregar, estão reunindo as pessoas, colocando músicas mundanas para as pessoas dançarem. Temos que combater isso, meus amados irmãos. Você que é verdadeiramente servo de Deus, que tem a essência do evangelho dentro de você, combata esses falsos profetas. Não fique calado.
Não fique calado, combata com a palavra, não tenha medo de pregar. Muitos hoje estão abandonando a Cristo, abandonando as igrejas, às vezes por conta de coisas bestas. Por quê? Porque o evangelho não entrou ainda dentro do seu coração. Deixe o evangelho entrar e faça como Daniel, faça como José, faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não negue Jesus por nada. Se for preciso entrar na fornalha por amor a Cristo, entre na fornalha, porque Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai livrar você dentro da fornalha, Ele vai livrar você na fornalha. Se for preciso jogar cada um de nós dentro de uma cova dos leões, Deus não vai livrar a gente da cova, Ele vai livrar, vai nos livrar na cova dos leões, assim como livrou Daniel. Não negue a Cristo por nada, pregue o evangelho verdadeiro, porque Deus vai estar com você. Todos que foram sinceros com Deus, todos que pregaram a verdade, Deus foi com eles, Deus guardou eles, e hoje eles estão lá esperando o dia do juízo, mas eles estão salvos, e nós estamos aqui lutando pela nossa salvação. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe esse vídeo, para que eles possam chegar a muitas vidas e alcançar. Eu, como pastor de ovelhas de Cristo, como ministro da palavra, cada dia mais eu estou me aprofundando nessa palavra, para que eu possa levar a verdade para as ovelhas que Deus tem colocado nas minhas mãos aqui na cidade de Pedro Avelino. Então que Deus abençoe a todos vocês, e logo mais eu estarei gravando outro vídeo, porque eu tenho que combater através desse vídeo essas falsas doutrinas que, como diz Timóteo, são doutrinas de demônios que estão surgindo no nosso meio nesses últimos dias. Mas ainda existe verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e verdade na terra. Ainda existem os remanescentes na terra, e eu sei que você é um desses que vai assistir esse vídeo. Então, que Deus em Cristo te abençoe para a glória do nome dele. Amém?